América do Sul, um vasto continente que abriga um dos mais variados conjuntos de paisagens do mundo, incluindo florestas tropicais, savanas abertas e algumas das mais altas montanhas do planeta. Ao longo de todos esses ambientes, encontramos nesse continente alguns dos mamíferos mais peculiares e únicos do mundo. Temos, por exemplo, os tamanduás, as preguiças, os tatus e, é claro, os vários grupos de marsupiais sul-americanos. Muitos desses animais não são encontrados em nenhuma outra parte do mundo. Por que a fauna da América do Sul é tão diferente da fauna de outros continentes? Isso tem a ver com a história geológica única da América do Sul. Durante uma grande parte de sua história, a América do Sul não esteve conectada à América do Norte. Durante esse período, o istmo que conecta os dois continentes não havia ainda se formado, o que só iria acontecer há cerca de 3 milhões de anos atrás. Dessa forma, desde que os dinossauros se extinguiram, há cerca de 66 milhões de anos atrás, até o período em que a América do Sul se conectou com a América do Norte, esse continente esteve isolado do restante dos continentes do planeta. Durante esse período, conhecido como a Era Cenozoica, vários grupos de mamíferos únicos da América do Sul evoluíram, incluindo os já mencionados tatus, tamanduás, preguiças e marsupiais. Mas, além desses, outros grupos já extintos também evoluíram, incluindo vários grupos de mamíferos herbívoros que hoje em dia estão extintos. Esses mamíferos são normalmente divididos em 5 ordens: Xenungulata, Pirotéria, Astrapotéria, Litopterna e Notungulata. No entanto, ainda existem muitas dúvidas a respeito das relações entre esses grupos e suas relações com os outros mamíferos placentários. 3 desses grupos, Xenungulata, Astrapotéria e Pirotéria, incluem animais de grande porte e possuem relativamente poucas espécies. Xenungulata é uma pequena ordem de mamíferos que se diversificou no início do Cenozoico. Algumas espécies tinham um tamanho semelhante a de uma anta e provavelmente se alimentavam da mesma maneira, comendo folhas e frutos em florestas. Os restos mais completos dos animais são encontrados em São José do Itaboraí, no Rio de Janeiro. As ordens da Astrapotéria e Pirotéria incluíam animais de grande porte, com presas e uma pequena tromba, em alguns aspectos lembrando um elefante. Uma das maiores dessas ordens são os Litopterna, que incluem várias espécies que apresentavam convergência adaptativa com mamíferos ungulados modernos. Algumas espécies, como as do gênero Toatherium, pareciam pequenos cavalos, com membros alongados apoiados em um único casco, adaptados para correr. Outras espécies, como as macrauquênias, já eram animais de grande porte, com pescoços alongados e as narinas posicionadas estranhamente no alto da cabeça, o que pode indicar a presença de uma tromba. No entanto, de longe, o maior e mais diversificado desses grupos eram os notungulados. Eles incluíam espécies pequenas, que pareciam em muitos aspectos pequenos roedores, mas também incluíam espécies maiores, que eram adaptadas a se alimentar de grama. Algumas das maiores espécies de notungulados chegavam a atingir enormes dimensões, próximas a de um rinoceronte. Sendo tão diversos, os notungulados são divididos de forma geral em 2 grandes grupos. De um lado temos os Toxodontia e do outro temos os Stipoteria. Os Toxodontia incluem aquelas espécies de maior porte, algumas delas lembrando alguns grupos de ungulados modernos. Já os Stipotérias incluem as espécies menores, que na forma geral e adaptações se parecem mais com roedores e com coelhos. Nosso projeto, financiado pelo CNPq e com parceria do Museu Americano de História Natural em Nova York, buscou lançar um pouco de luz sobre as relações desses animais que já foram tão diversos, mas permanecem tão enigmáticos. Para isso, usamos uma técnica chamada tomografia computadorizada, na qual temos um gerador de raio-x colocado contra um detector digital. O fóssil, então, é submetido ao raio-x e as informações são transmitidas, então, para um computador. Desta forma, nós temos um retrato tridimensional do espécime que nos permite ver não apenas sua estrutura interna,
mas também a sua estrutura externa. Temos assim a capacidade de observar várias estruturas que antes não seria possível. Uma das estruturas em particular nas quais estávamos interessados é o cérebro. Embora o cérebro em si tenha se deteriorado, sua estrutura pode ser inferida pelo formato da cavidade do crânio. Utilizando a tomografia computadorizada, conseguimos reconstruir a anatomia do cérebro de maneira que é possível observar em detalhes várias estruturas. Graças a essas informações, conseguimos reconstruir um pouco da história evolutiva desses animais. Entre os Toxodontia, nós temos aqueles grupos que apresentam características mais generalistas, que estão na base daquelas espécies mais especializadas e de grande porte, parecidas com rinocerontes da família Toxodontidae. Já entre os Chipoteria, temos vários grupos que compartilham diferentes características, como as espécies velozes da família Interatheridae, espécies escavadoras que viviam em tocas da família Mesotheridae e espécies que saltavam como coelhos da família Getotheridae. As informações obtidas também nos permitiram reconstruir a evolução do cérebro desses animais. Inicialmente, os notungulados tinham cérebros relativamente pequenos, como observamos em várias espécies mais antigas. Entre os toxodontes, observamos um aumento no tamanho cerebral, com algumas espécies possuindo maior cérebro proporcionalmente ao seu tamanho entre os notungulados. No entanto, entre as espécies de maior porte, o cérebro é menor em relação ao tamanho corporal, possivelmente devido ao tamanho proporcional uma defesa maior contra predadores, não necessitando tanta capacidade cognitiva. Entre os Chipotérias, observamos algo parecido, com o aumento da capacidade cerebral em relação ao seu ancestral comum. No entanto, entre algumas espécies mais escavadoras, que vivem em tocas e, consequentemente, são menos vulneráveis à predação, verificamos também uma diminuição do tamanho cerebral. Outra análise feita foi avaliar o quão diversificados são os notungulados em termos adaptativos. Este gráfico mostra a distribuição das características morfológicas de todas as espécies estudadas. Podemos ver que as espécies mais generalistas estão distribuídas aqui na parte inferior do gráfico. Já as famílias de Toxodontia estão concentradas na porção esquerda do gráfico, indicando que esse grupo é bastante conservado em termos de diversidade adaptativa, ou seja, todos eles compartilham adaptações similares. Já os Chipoteria ocupam uma porção distinta e mais ampla do gráfico, indicando que dentro do grupo temos uma gama maior de tipos adaptativos. Getotheridae e Mesotheridia evoluíram em paralelo, enquanto que os Interatherídeos evoluíram em direção oposta. Outro resultado de nossa pesquisa trata da anatomia e relações evolutivas dos Astrapotérias. A espécie mais conhecida desse grupo, tão diferente dos demais, é Astrapotherium magnum, cujo crânio foi descrito pelo professor William Scott, da Universidade de Princeton, em 1928. No entanto, muitas dúvidas permanecem sobre detalhes de sua anatomia e as relações evolutivas deste grupo. A aluna de mestrado Barbara Ross visitou várias coleções internacionais e viu inclusive os espécimes estudados por Scott, para descrever com mais detalhes a anatomia craniana dessa espécie e comparar com a de outros astrapotérios. Esses dados permitiram comparar sua morfologia com a de outros astrapotérios e utilizar essas informações para estabelecer suas relações evolutivas e reconstruir vários aspectos da biologia desses animais extintos. Esse foi o tema da dissertação de mestrado da Bárbara, que foi defendido então em 2020. Apesar de nossa pesquisa lançar alguma luz sobre as relações desses grupos, ainda existem muitas questões a serem respondidas a respeito de sua biologia e evolução. Esses trabalhos nos ajudam a entender um pouco sobre a fascinante história da biodiversidade desse continente, que é tão único e peculiar, que é a América do Sul.